Beleza? Então, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu dar tchauzinho para nossa Peppa aqui. Tchau, pessoal. Até daqui a pouquinho ela volta no finalzinho. Vamos lá, começar então com a termoquímica. Quem for chegando daqui a pouquinho vai entrando aí sem mistério nenhum. Então, termoquímica. O próprio nome está dizendo ali, ó. Química é uma ciência, a ciência que estuda o quê? As trocas de calor. Então, ó, as trocas de calor que acontecem nas reações químicas, quem vai estudar isso? A termoquímica. Então, a termoquímica vai estudar justamente assim, aquelas reações, por exemplo, de combustão, reação de queima, né? Quando a gente queima gasolina no motor do automóvel, ou álcool, ou gás GLP, vai liberar calor. Esse calor tem que ser retirado do motor, senão vai fundir o motor. Então, quem faz essa retirada de calor é a água do radiador. Então, essas reações de combustão são estudadas pela termoquímica. Uma outra reação de combustão conhecida é a nossa digestão. A digestão do nosso corpo produz calor para manter o nosso corpo sempre a 37, 36,5. É uma reação de combustão que produz calor. E tem as reações que absorvem calor, que também são estudadas pela termoquímica. Então, é aí que a gente começa a estudar. Ó. Eu vou só compartilhar aqui rapidinho uma telinha com vocês. Ó, eu estou compartilhando aqui, isso aqui depois eu mando lá no nosso grupo. Ó, capítulo 20 e 21. Então, dentro da termoquímica que a gente vai estudar aqui, tem o calor e as unidades, né? A gente vai estudar o calor. Então, como é que se expressa calor, né? Termoquímica. Então, para quem está chegando agora, pega lá, ó, se tiver o livro, se não tiver o livro, não se estressa. Está tudo aqui no quadro também. E a aula vai ser gravada, depois a gente manda. Ó. Depois a gente estuda a variação de entalpia, a lei de Hess, estado padrão e assim vai. Para quem não lembra desse assunto, é um assunto de segunda série. Lembrando, ó, vocês estudaram soluções, depois vocês estudaram termoquímica, depois estudaram cinética química, depois estudaram equilíbrio químico e depois, para o final, foi eletroquímica. Esses são os assuntos da segunda série, normalmente, assim, né? Então, a parte da química que estuda a variação de energia, já falei. Aqui, por exemplo, um corpo A transferiu energia, né, calor, para um corpo B, de menor energia. Lembra que o calor sempre passa do corpo de maior energia para o corpo de menor energia. Então, a temperatura tem a ver com isso, lógico, né? Se o corpo está com a temperatura maior, ele tem mais calor, energia em trânsito, né? Energia em trânsito, ali a cinética. Então, nós vamos ter a transferência sempre do maior para o menor. Aqui, se vocês tiverem, por exemplo, um exemplo bem básico, ó, coloquei água no congelador até ele virar gelo, tem que sair muito calor. Então, sair muito calor. Então, tem que liberar muito calor até que a água vire gelo. Então, assim a gente vai já começando a estudar a termoquímica. Aqui tem, ó, se eu, por exemplo, fizer o caminho contrário, como é que eu faço para o gelo derreter? Imagina que eu tirei o cubo de gelo lá do congelador, vou botar sobre a mesa. Esse cubinho de gelo vai começar a ganhar calor do ambiente, vai ganhar calor do ambiente até que derreta, até que fusão. Lembra passar de líquido para de sólido para líquido? Isso é absorvendo calor. Então, eu vou pegar aqui rapidinho, ó. Vamos falar aqui de processos endotérmicos e exotérmicos. Falar aqui no quadro. Bem rapidinho, olha só. Então, eu tenho dentro da termoquímica, nós temos a entalpia. Entalpia a gente chama de H. Entalpia nada mais é do que o calor. Lembra que a gente fala aqui, ó, termoquímica estuda o quê? As trocas de calor. Então, o que é esse calor? É entalpia. Então, a partir de agora, o que a termoquímica estuda? As trocas de entalpia. Se eu botar um delta aqui na frente, vocês sabem o que é o delta? É variação, né? Variação é final menos inicial. Essa é uma formulazinha que a gente vai usar bastante aqui depois para calcular o calor, a variação de entalpia. Então, nós temos, ó, termoquímica estuda as trocas de calor. O que é o calor para nós? Entalpia. Então, a termoquímica vai estudar o quê? A variação da entalpia
das reações. Dentro da termoquímica tem uma classificação. Como assim classificação? Tem classificação, a parte teórica. Termoquímica tem uma parte teórica e uma parte de cálculo. Nós estamos na parte teórica. Essa parte teórica fala do quê? Ó? Tem uma classificação. Essa classificação das reações, ó, tem dois tipos. Tem a reação exotérmica, bem simples isso aqui, ó. E a reação endotérmica. O que é uma reação êxodo rural? Exportação, não é para fora? Uma reação exotérmica é aquela que libera calor. Libera calor. Por exemplo, a combustão. Se você colocar fogo num pedaço de papel, você vai sentir que está liberando calor. Se você ligar lá o gás ali no fogão ali, você vai ver que está liberando calor. A queima da vela libera calor. Você não vai botar a mão em cima, você sabe que queima. Por quê? Porque está liberando calor. Já a endotérmica é aquela que absorve calor. Então, ó, esse prefixo endoscopia. Endoderme, aquela camada de dentro da derme, da pele. Então, ó, o prefixo, ó, exo para fora, endo para dentro. Então, é bem fácil de lembrar. Então, se você for estudar assim, alguns exemplos bem fáceis assim, ó, falou em combustão, queima. Ah, tá, queima, combustão. Todas as reações de combustão são exotérmicas. Ah, é fácil de lembrar. Sim, tudo que queimou é exotérmico. Queimou papel, queimou madeira, queimou gás de cozinha, queimou gasolina, álcool, é exotérmico. Sempre que falar em combustão, queima, é exotérmica. Fácil, né? Então já começa uma dica por aí. Se pedirem para você classificar uma reação, você só vai dizer o quê? Peraí, é uma reação de combustão? Ah, então é exotérmica. Não precisa se preocupar, porque toda reação exotérmica libera calor. Ah, tá, mas se eles colocarem, por exemplo, assim, ó, água líquida passando para água vapor. Como é que você vai pensar assim para responder se é endotérmica ou exotérmica? Pensa, ó, vapor d'água tem mais ou tem menos calor? Pensa, como é que você transforma a água líquida em água vapor? Não tem que botar na chaleira? A água não tem que receber calor para virar vapor? Então, aqui tem mais calor. Aqui tem menos calor. Aliás, aqui líquida, né, tem menos calor. Aqui tem mais calor. Então, ó, você pega a água líquida, coloca na chaleira, ela vai receber calor até virar vapor. Então, aqui é endotérmica. Endotérmica. Percebeu? Então, você bota a água na chaleira para ferver, você vai dar calor para ela, você vai queimar o gás de cozinha, para que essa água líquida receba calor e fique com mais. Está recebendo calor. Endotérmica, para dentro. Ah, tá. Então, basta eu saber assim, se está entrando ou saindo calor? É isso aí, bem simplesinho. Ó. Se eu pegasse, por exemplo, água sólida para água líquida. Água sólida. Que água sólida? Água é líquida? Não, água sólida, gelo. Como é que você faz para o gelo virar líquido? Espera aí, o gelo tem que tirar do congelador, botar em cima da mesa. Então, ele vai receber calor. Oh, endotérmica. Então, as mudanças de estado físico são bem simples. Quer ver? Ó, eu vou colocar aqui os 3 estados físicos. Falou em mudança de estado físico, lembra da água, né? A água vocês conhecem dos 3 estados. Ó. Então, se eu tenho água sólida, água líquida, água vapor. Os 3 estados físicos. Como é que eu faço para passar água de vapor, ó, sólido para líquido? Sólido para líquido tem que deixar tirado do congelador para receber calor. Então, aqui é endotérmico. Líquido para gasoso, assim, para você fazer a água ferver, você tem que dar calor para ela de novo. Ó. Endotérmica. Agora, se eu quiser fazer todo o caminho ao contrário, ó, se eu quiser passar de água a vapor para líquida a vapor, o vapor está bem quente. Você tem que tirar calor, ó. Tira calor, então aqui é exotérmica. Agora, de líquida para sólido, como é que você faz a água congelar? Não tem que botar no freezer, no congelador?
ó, congelar, então eu tenho que tirar calor dessa água. Eu pego a água da torneira a 25 graus, por exemplo, e vou colocar no congelador. Ela vai congelar quando? Quando começar a chegar em 0 grau, ela começa a congelar. Tá vendo? De 25 para 0, não estou tirando o calor. Então, aqui é exotérmica. Então, falou em mudança de estado físico, fácil. Ó. Então, já tem 2 dicas. Toda reação de combustão é exotérmica. Mudança de estado físico é fácil de perceber. Pronto, ó, já tem algumas dicas aí. Agora, como é que eu posso classificar uma reação se ele me disser assim? Quer ver? Ó? Vamos imaginar que o exemplo da questão lá seja assim. Classifique a reação em endotérmica ou exotérmica. Aí aparece assim. A mais B dando C. Assim. Não sei quem é A, não sei quem é B. Se fosse assim, ó, CH4 mais O2, dando CO2 mais água. Opa, reagiu com oxigênio, produziu CO2 e água, isso é combustão. Então, essa reação aqui é uma reação de combustão. Combustão, já falei, combustão é sempre exotérmica. Essa seria fácil. Mas assim, se ele me disser A mais B dando C, que eu não sei quem é, aí tem que ter mais alguma informação, senão a gente não consegue responder. Então, a informação legal que deveria vir aqui, ó, aqui A mais B dando C mais calor. Poderia ser assim, ó, A mais B dando C mais 100 calorias, unidade de calor. Tá vendo? Ó, tá vendo que o calor aqui, esses calorias estão depois da flechinha, ó, depois? Antes da flechinha é reagente. Depois da flechinha é produto. Então, a gente raciocina assim, ó, o calor está entrando ou está saindo? O calor está saindo. Então, quando o calor sai, ela é o quê? Exotérmica. Percebeu? Então, se a reação for reação de combustão, toda ela é exotérmica. Se for uma mudança de estado físico, a gente raciocina, peraí, sólido para líquido tem que dar calor para ela, tem que esquentar, senão o gelo não derrete, ó, tem que dar calor, endotérmica. Ah, de líquido para sólido tem que botar no congelador, então tem que tirar esse calor para congelar, exotérmica. Agora, se a reação vier assim genérica, A mais B dando C, eu tenho que olhar onde é que está esse calor. Está antes da flechinha ou depois da flechinha? Se tiver depois, então eu poderia escrever assim, vamos botar assim, ó, A mais B mais 100 calorias dando C. Vocês estão vendo aqui, ó? Antes da flechinha estão os reagentes. Reagentes. Depois da flechinha tem os produtos. Então, onde é que está o calor aqui? Ó? Caloria, quilocaloria, joule, quilojoule. Lembram disso? A gente lê muito isso aí. Qualquer alimento assim que vocês forem ingerir, está lá escrito, ó, tantos quilocalorias. Aí a pessoa, isso aqui será que vai engordar, não vai engordar? A gente fica preocupado com essas coisinhas, né? Tem quilocalorias, calorias, é isso aqui, ó, calor. Quantidade de energia, de calor que vai liberar para o nosso corpo. Se for demais, acumula. Se for de menos, a gente emagrece. Não tem isso aí? Eu tenho que comer alimentos menos calóricos, ó. Calorias. Então, aqui eu tenho, ó, o calor está entrando aqui, entrando. Então, isso aqui é o quê? Endotérmica. Então, para classificar uma reação, eu tenho que olhar onde é que está esse calor. Se o calor está entrando, endotérmica, ou se o calor está saindo, exotérmica. Então, já foram 3 dicas. Toda reação de combustão ela é exotérmica. Mudança de estado físico, você olha para o lado que está indo, para ver se está recebendo ou perdendo calor. E numa reação escrita desse jeito, você já sabe onde é que está o calor. Ele está saindo ou ele está entrando? Pode ser que a reação apareça também dessa forma aqui, ó. Tem várias formas. Eu estou dando as dicas para vocês assim, professor, se eu entender como é que é, né? Reação exotérmica libera, endotérmica absorve, qualquer jeito que vier, eu me viro. É basicamente isso aí, ó. Agora aqui, ó, falando em ΔH, ó, ΔH, HF menos HI. Lembram? Final menos inicial. Matemática. Se o HF final for grande, ó, ΔH.
Então, imagina, como é que no final vai ter muito calor? Absorve calor, no final vai ter mais, não vai ter mais? Ó, final tem muito. Ó. Então, isso aqui vocês percebem que ΔH vai ficar positivo. Final grandão menos inicial pequenininho, prevalece o sinal do maior. Então, aqui vai ser endotérmica. Agora, se eu tiver o contrário assim, ó, ΔH igual HF menos HI. Como é que é isso aqui? Ó, uma reação que libera calor. Aqui vai ficar negativo. Ó. Isso é exotérmica. Como é que é isso? Ó? Uma reação exotérmica, pensa. Libera, no final tem menos. Quando a gente põe fogo no carvão na churrasqueira, né? Pegou fogo, não pegou fogo lá, tá assando a linguiça, aquela coisa toda, né? Gostosa. O que acontece? Não está liberando calor? A combustão, sempre é exotérmica. Agora, aquele carvão vai queimar a vida inteira? Não, né? Ele vai queimando, vai liberando calor, vai queimando, vai liberando calor. No final, não vai estar mais frio? Vai, né? No final, aquelas cinzas que sobrarem, ó, acabou a combustão, vai estar mais frio. Está liberando calor, ó. Então, no final, tem menos, ó. Tá vendo? HF pequenininho. No início tinha bastante, HI grandão. Então, ó, prevalece o sinal do maior. Então, a dica é assim, ó. Reação endotérmica. Absorve. No final tem mais. Ó, se você ganha, no final você vai ter mais. Agora, reação exotérmica, não é aquela que libera, no final não vai ter menos? Então, sai gastando, no final você vai ter menos. Essa é a dica, ó. ΔH, então uma reação endotérmica absorve. No final tem mais. ΔH positivo. Exotérmica, aquela que libera calor. No final vai, ó, libera, no final vai ter menos. ΔH negativo. Então, pode ser que a reação apareça assim, quer ver? Ó? Eu vou escrever uma reação agora aqui com o ΔH. É mais uma maneira de vocês olharem para a reação e já saberem se ela é. Então, imagina que tivesse assim, ó, H2 mais meio de O2, flechinha, H2O, ΔH igual a mais 200 calorias. O que eu escrevi aqui? Olha só, o que está escrito? Ó? O hidrogênio, gás hidrogênio, reagiu com oxigênio, produzindo, ó, depois da flechinha, né, produto, produzindo água. E esse ΔH é mais 200 calorias. Mais ΔH positivo, o que é? ΔH positivo é endotérmica. Lembram? Ó, libera, no final tem menos. Absorve, no final tem mais. Ó. ΔH positivo é endotérmica. Ai, como é fácil, né? Se tivesse escrito assim, ó, A mais B dando C pontinhos, ΔH igual a menos 200 calorias. E agora, como é que você interpreta? Ó, o A mais B estão reagindo, os dois estão reagindo, e estão produzindo C. E o ΔH é menos 200. Quer dizer que essa reação é o quê? ΔH negativo. Ó, libera, no final tem menos. Então, aqui vai ser exotérmica. Está vendo como é fácil de interpretar uma reação, de olhar para ela, ler a reação, para saber se ela é endotérmica ou exotérmica? É bem fácil, bem facinho. Agora, pode aparecer também escrito desse jeito que eu vou colocar aqui. Ó. O Enem, ele adora isso, assim, interpretação de gráficos, análise. Quer ver? Pode ser que apareça assim. Ó. Aqui, ó. Apareceu um gráfico assim. A reação A mais B dando C. Aí, olhando para o gráfico, vou imaginar que aqui seja 10, 20, 30. Isso aqui é entalpia. Ó. Entalpia. Isso aqui seja o caminho da reação. Apareceu um gráfico assim para vocês. Bobinho assim, ó. Aí você olha para isso aqui, ó, diga essa reação, responda. Essa reação é exotérmica ou endotérmica. Aí o cara, hã? A mais B dando C, ele não disse nada. Disse. Não, professor, mas só está escrito A mais B, ele não botou calor aqui, não botou ΔH. Ele disse tudo aqui, ó. Pelo gráfico,
você já consegue dizer se a reação é endotérmica ou exotérmica. Olha só, a gente lê um gráfico, ler gráfico, isso é coisa do Enem, o Enem adora isso aí, interpretação de gráfico. A gente lê o gráfico da esquerda para a direita, não é assim? O eixo X começa aqui, ó, 0. E a gente lê de baixo para cima. O eixo X e o eixo Y, eles começam aqui. Então, da esquerda para a direita, ó, da esquerda para a direita, onde é que está o início desse negócio? Não é aqui? Início. Início. É aqui. E onde é que está o final desse negócio? Ó, o início, aí a reação deu uma subida aqui, depois ela caiu e veio para cá. Isso aqui é o final. É isso que a gente lê, a gente foi alfabetizado assim, não foi? A gente olha o gráfico da esquerda para a direita. Então, o início está aqui, o final está aqui. Aí você olha assim, peraí, mas no início tinha 20, ó, entalpia em calorias, ó. No início tinha 20, no final tem 10. No final não tem menos, ó. 20, no final tem 10, ó. 20, no final tem 10. Libera, 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 no final tem menos. Ó, então essa aqui é uma reação exotérmica. Se você quiser calcular, ó, pode calcular, ó. ΔH vai ser HF menos HI. Quem é o final? O final não é 10. O início aqui não está em 20. 10 menos 20 é menos 10. Pronto, ΔH negativo, exotérmica. Então, se aparecer um gráfico, você sabe interpretar. Ó. Você começou aqui, foi lá para cima e terminou aqui. Ó. Então, isso aqui, ó, esse pedacinho aqui é o ΔH. Olha que legal. Ó. O que é o ΔH? Não é final menos inicial? Esse pedacinho aqui, ó, só esse trechinho aqui, assim, ó. Esse trechinho aqui é o ΔH. Que legal. Agora vamos aprender mais um negocinho aqui legal aqui, ó. O que é energia? Energia de ativação. Energia de ativação. O que é isso, professor? Vamos chamar de EAT, assim, ó. Energia de ativação. Pensa comigo, ó. Se você quiser colocar, por exemplo, fogo lá no gás, lá na cozinha ali, você quer fazer o almoçozinho, esquentar lá, vai cozinhar um ovo lá, fazer um miojo. Você tem que abre o gás, depois você tem que dar de algum jeito você tem que fazer esse gás pegar fogo. Tem aquele acendedor elétrico, né, que tem a faísca, tem gente que usa o fósforo, tem gente que usa, sei lá, tem várias formas de queimar ali, mas você tem que ter aquela faíscazinha ali. Aquela faísca é a energia de ativação. Ativar para começar a reação. Papel não queima sozinho. Ah, professor, mas basta ter papel para começar um incêndio. Não. Tem que ter 3 coisas. Na verdade, 4, né? Tem que ter 3 coisas. Papel, que é o combustível. Está lá no carro, no tanque do automóvel, está cheio de gasolina. Por que aquilo não queima? Tem que ter papel. Depois tem que ter oxigênio. Papel e oxigênio. Mas só os dois juntos, papel e oxigênio, está cheio de papel, está cheio de madeira, cheio de oxigênio. Por que não queima? Tem que ter o terceiro, que é o fogo. Então, ó, papel, oxigênio e a fonte de calor. O gás de cozinha tem oxigênio em volta? Tem. A gente tem que ter a faíscazinha. O papel tem, o oxigênio em volta tem que ter o palitinho de fósforo. Então, eu falei 4 coisas, porque sempre tem que ter um espírito de porco que junta os 3, né? Tem que ter um espírito de porco que junta os 3. Eu não vou queimar, por exemplo, assim, papel tem lá, oxigênio tem, eu tenho palitinho de fósforo. Se eu juntar os 3, aí deu para a cabeça. Então, ó, a combustão ela tem 3: combustível, comburente, coisa feia, né? Combustível, comburente e o calor. Então, a reação aqui, ó, para começar a reação, eu preciso dar um pouquinho de energia. Se a gente olhar aqui, ó, do início até chegar lá em cima, ó, esse pedaço aqui, ó, é a energia de ativação. Pensa comigo, o gás de cozinha precisa de muita coisa para queimar? É só uma faísquinha. Dá aquela faíscazinha, ele
Queima. O motor do automóvel, como é que a gente faz a gasolina queimar? Basta girar a chave. Ah, professor, essa girar a chave é que é... Não, não é a girar a chave que queima a gasolina. O que faz é a vela lá no motor que dá uma faísca, como tem a faísca no fogão a gás. Então, para queimar o papel, tem que ter um palitinho de fósforo. Ah, aquele palitinho de fósforo é a energia de ativação, que é esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho que está aqui, ó. Energia de ativação. Então, a gente até poderia calcular, né? Ó, a energia de ativação é esse pedacinho aqui, ó, de 20 para 30, ó, 10. Não é final menos inicial, ó. Aqui é início e aqui é fim, ó. 30 menos 20. Então, a energia de ativação aqui é de 10 calorias. Olha só quanta coisa tem no gráfico. A gente sabe que o gráfico começa aqui e termina aqui. A gente sabe que o ΔH é esse pedacinho aqui. A gente sabe que a energia de ativação é esse pedacinho aqui. Ó. Quanta coisa tem no gráfico? Agora eu vou apagar e vou fazer um gráfico de uma reação endotérmica. Só para vocês perceberem as diferenças que tem aqui. Ó. Eu vou fazer, então, outro gráfico. Vai ficar bem parecidinho, mas é só para ter uma ideia assim. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, de novo, ó. Aqui. Vamos botar os mesmos números assim, só para não ficar inventando coisa. Ó. Aqui, de novo, é entalpia, que é em calorias. Aqui é o caminho da reação. A reação pode ser a mesma. Ó. A mais B dando C. Pronto, ó. A mais B dando C. Fácil, né? Então, vamos lá. Onde é que a reação começa? Começa aqui, ó. Esse é o início. Aí ela vai até lá em cima e ela acaba aqui, ó. Aqui é o final. Certo? Você está olhando, você lê da esquerda para a direita. A gente foi alfabetizado assim, né? Japonês que lê de cima para baixo. Não, a gente lê da esquerda para a direita. Tranquilo? Então, onde é que está o ΔH? Tá vendo, ó? Início e fim, ó. Esse aqui é o ΔH. Dá para calcular? Claro que dá. Ó. ΔH vai ser HF menos HI. Onde é que está o final? O final é 20. 20 menos 10. O final ó, vai dar 10 calorias. Está vendo que é mais? Mais ΔH positivo é endotérmica. Fácil, né? Fácil. Agora, onde é que está a energia de ativação? A energia de ativação é do início até chegar lá em cima. Ó, do início até lá em cima. Isso aqui é energia de ativação. Agora, é maior ou não é maior? Ó? A energia de ativação não é esse pedaço todo aqui? Energia de ativação é igual a 20 calorias. Por que a energia de ativação ficou maior? Raciocina comigo. Uma reação endotérmica, ela gosta de quê? De ganhar calor. Então, o que eu tenho que dar para ela começar? Tem que dar calor. Uma reação endotérmica, ela é mais lenta, porque ela absorve calor para começar. Uma reação exotérmica, ela é mais rápida, por quê? Porque ela libera calor, a energia de ativação é bem pequenininha. A energia de ativação é só para começar, depois ela vai sozinha. Quando a gente põe fogo no carvão na churrasqueira, tem que botar lá um pouquinho de álcool, né? Tem que abanar um pouquinho a energia de ativação. Depois ela vai sozinha. A reação endotérmica, ao contrário, tem que dar mais energia para ela, ó, mais energia para ela começar. Então, essa partezinha teórica aqui, deixa eu compartilhar de novo a tela aqui com vocês, que a gente já estava vendo antes. Ó, processos endotérmicos, exotérmicos, expliquei aqui, ó, tudo bonitinho, já estava explicando para vocês antes. Aqui, ó, exotérmico libera, endotérmico absorve. Aí é a questão de grego ali, de onde é que vem esses termos. Então, as reações iônicas, covalentes, metálicas, as ligações lá, são as reações químicas que liberam, absorvem calor. Aqui eu já estou falando da entalpia, as unidades de entalpia. Eu falei aqui um pouquinho de caloria, tem joule, só para vocês entenderem as diferenças assim, ó. Né? Quando a gente fala em quilocal, são 1000 calorias. Também que eu estou escrevendo em minúsculo aqui, ó. Deixa eu descompartilhar aqui. Eu estou escrevendo em minúsculo aqui, ó. Se eu escrever assim, ó, cal em maiúsculo é igual a quilocal.
Toma cuidado, às vezes a gente lê embalagem de produtos assim alimentícios e aparece escrito errado. Então, quando a gente vê assim, ó, 2.000 calorias, então seria 2 kcal. Ou 2 cal, assim, ó. Cal em letra maiúscula não é a mesma coisa, ó. Isso aqui, ó. Assim é diferente disso aqui, ó. Então, se está escrito minúsculo, então assim, ó. Agora, quilocal e cal é a mesma coisa. E às vezes aparece em livros assim, os caras escrevem lá em produtos alimentícios, aí o cara vai olhar, então apareceram lá 2.000 calorias. Isso aqui, 2.000 calorias. A gente não tem uma alimentação que deveria ser de 2.500 calorias. Eu já li alimentos que aparecem assim, ó, 2.500 quilocalorias. Aí o cara, 2.500 calorias? Isso aqui dá 2, ó, são 2.500.000 calorias. Isso aqui tá louco, né? Isso aqui tá escrito errado, ó. Então, os caras escrevem umas coisinhas erradas assim, que às vezes eles não se tocam, mas para nós, ó, unidade de caloria, de calor, né, entalpia, pode ser o cal, pode ser quilocal, pode ser joule, pode ser quilojoule, tanto faz. Joule e caloria é a mesma coisa, só que unidades diferentes. É como graus Celsius e graus Fahrenheit, graus Kelvin, graus, tem várias escalas de temperatura, tudo a mesma coisa, só que tem uma escala diferente, é como polegada e centímetro. Uma polegada tem 2,5 centímetros. É a mesma coisa, polegada e centímetro, é unidade de medida de distância, só que em unidades diferentes. Então, caloria e joule é a mesma unidade de calor, só que em escalas diferentes. Aí é só fazer a conversão. Então, assim, ó, parte teórica, bem tranquilinho. Então, a parte teórica de termoquímica. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Aí a gente vai, deixa eu ver aqui, eu já passei para vocês. Ó, gráficos, já falei para vocês tudo isso aqui. Ó, libera calor, absorve calor, tudo bonitinho aqui, ó. Então, eu tenho um exemplozinho aqui. Ó, tá aqui na direita da tela de vocês, ó. Vejamos, ó, um exemplozinho. Quando a entalpia dos produtos for menor que a entalpia dos reagentes, o valor de ΔH será menor que zero negativo. Nesse caso, o sistema cedeu calor à vizinhança, liberou. Está aqui aquele exemplo da água, eu botei lá menos 200, só para ter o valor, ó, 285 quilojoules por mol. Está vendo que é negativo? Negativo, o que ele é? Exotérmico. Então, ó, ΔH negativo, exotérmico. Então, esses gráficos aqui eu já mostrei para vocês. Um exemplo aqui, ó. Vamos fazer um exercíciozinho. Para responder verdadeiro ou falso. Analise a figura abaixo, tem um gráfico ali. Assinale V ou F, verdadeiro ou falso, nas proposições abaixo, com base na reação química de combustão do gás hidrogênio. Combustão do gás hidrogênio. Queima, né? Queima. Então, vamos lá. Analisando o gráfico. Então, vamos botar o gráfico aqui. Tem uma linha para cima, tem uma flechinha para baixo. Aqui tem H2 mais meio de O2. Aqui embaixo tem H2O. E aqui tem um ΔH de menos 241,6. O cara já olha, ó, ΔH é negativo? É negativo. ΔH negativo, o que ela é? Exotérmica. Então, vamos ver a primeira afirmativa. Ó. Ocorre liberação de calor, ou seja, o processo é exotérmico. Sim, verdadeiro na primeira. Pode botar verdadeiro ali. Então, já sei, ó, a primeira opção verdadeira. Professor, está escrito gabarito embaixo. Sim, qual é o problema? Você só sabe fazer se tem gabarito. Só presta atenção se tem gabarito. Nós estamos fazendo aqui, ó. Agora, a segunda você não pode botar verdadeira de novo, né? Se você acabou de botar verdadeiro na primeira, a segunda só pode ser falsa. Ó. Ocorre absorção de calor, ou seja, o processo é endotérmico. Não, então é falso. A segunda é falso. A terceira opção. Os reagentes ganham calor ao se converter em água. Espera aí. Se você falou que é exotérmica, libera calor, então os reagentes não ganham calor, eles perdem calor. Então, aqui é falso de novo.
Outra opção, ó. O calor envolvido na formação de 180 gramas de água é 2.416 kJ. Opa, peraí, agora deu nó, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu descompartilhar, vou fazer a continha aqui, ó. O que está escrito nessa reação? Presta bem atenção. H2 mais meio de O2, flechinha H2O. Essa é a reação, ó. Tá vendo? A gente não lê da esquerda para a direita. A reação começou aqui, ó. Ela começa aqui, início, e ela termina aqui, ó. Final. Ó, ela veio assim, ó. É só um pouquinho diferente aquele desenho que a gente fez antes, ó. Ó, tava assim, ó. Aqui, no caso, a reação veio direto, ó. Pronto. Aí, o que acontece? Olha só. H2 mais meio de O2, fechou H2O. E o ΔH é quanto? ΔH igual a menos 241,6. Pronto. O que está escrito aqui? Ó, eu peguei 1 mol de H2 mais meio mol de O2, aqui, ó, para produzir o quê? 1 mol de H2O. Não está escrito isso? 1 mol de H2O. Tá, agora pensa o seguinte, quanto é que tem de massa 1 mol de H2O? Fácil, ó. 1 hidrogênio, 16 do oxigênio. Lembra a massa dos elementos na tabela? Ó? 16 do oxigênio, mais 1, 18. Então, está escrito assim, ó. 18 gramas, 1 mol não tem 18 gramas, libera 241,6. Está escrito aqui, ó. 1 mol desse cara libera negativo, ó, 241. Tá, mas 18 gramas libera 241. E se eu tiver 180 gramas, não vai liberar 10 vezes mais? Fácil, ó. Então, se eu tenho 18 gramas, libera 241. Se eu tenho 180, que são 10 vezes mais, então deixa eu voltar na questão lá, ó, só para... Ó, então, o calor envolvido na formação de 180 gramas é 2.416? É verdadeiro no quarto parênteses. E o último parênteses diz assim, ó, o H dos produtos é maior que os reagentes. Espera aí. Como é que o produto final vai ter mais? Quando absorve. No final tem mais. Você não acabou de dizer que era libera calor, libera, no final tem menos. Então, ela é exotérmica, não é endotérmica. Então, VFF, VF. Está lá o gabaritozinho. Vamos para mais uma. Mais um exemplozinho. Está aqui, ó. Lá da Mackenzie. Eu pulei mais de um. Não, tá certo. Só o número está errado ali, ó. Tem uma reação. Fe2O3 mais 3C mais 491. Está a reação escrita lá em cima. Da transformação do óxido de ferro 3 em ferro metálico, segundo a equação acima, assinale V ou F. Como é que você vai analisar? Olha o calor ali, ó. 491,5 kJ. Está onde? Antes ou depois da flechinha? Essa é a primeira perguntinha. A reação está ali. Você tem que olhar se o calor está antes ou depois da flechinha. Está antes, não está antes? Então, o calor está aqui, ó. Antes da flechinha. Se o calor vem antes da flechinha, ela é endotérmica. Então, o primeiro parênteses, verdadeiro. Se ela é endotérmica, não pode ser isso. Então, o segundo parênteses é falso. Ou você botou verdadeiro e falso, ou você botou falso e verdadeiro. Não pode, as duas iguais. Porque ou ela é endo, e não pode ser exo, ou o contrário. Aí você olha o terceiro parênteses, ele diz assim, a energia absorvida é 491. Você não disse que era endotérmica? Então, a energia absorvida é verdadeira. Ó. A outra só pode ser falsa, porque uma é o oposto da outra. Questão fácil, né? Aí depois, lógico, essa questão aqui da Mackenzie teria lá a letra A, B, C, D com as opções. Né? Sem uma ultimazinha aqui não, tem mais uma lá. Outra vez essa reação. Tá vendo que eu coloquei agora, ó? Não é ΔH. Deixa eu copiar essa reação aqui para explicar bem direitinho para vocês. Ó. A reação aparece assim. É a mesma reação? É Fe2O3 mais 3C, flechinha, 2Fe mais 3CO menos 491,5 kJ.
Aí professor, é a mesma reação, isso ali é ΔH, volto aqui para a tela. Isso aqui não é ΔH. Toma cuidado, ó. Olha, vou escrever de outro jeito, ó. Fe2O3 mais 3C, 2Fe mais 3CO, pontinhos, ΔH igual a menos 491,5. Aqui, ó, o calor que está aqui em cima, esse valor aqui, ele está junto com os produtos. Isso aqui é ΔH, é bem diferente. Só tem que pensar assim, ó, ΔH separado, assim, ó, separado, acabou, ó. Aqui estão os reagentes, aqui estão os produtos. E aqui está o ΔH. Aqui não, ó. Aqui tem os reagentes e aqui estão os produtos. Só que aí está negativo, não está negativo? Não fica estranho? A gente está olhando uma coisa, está induzindo ao erro. Então, a dica que eu dou, ó, quando o calor aparecer junto dos produtos ou junto dos reagentes, assim, ó, com o valor negativo, usa matemática. Se eu trocar, jogar para o outro lado, se eu jogar esse cara para o outro lado, ó, 491,5, ele não muda o sinal? Ó, se eu pegar esse 491,5 e jogar para o outro lado, ele muda de sinal. Aí ele passa a entrar, entrou calor, é endotérmico. Então, só para analisar, diferença, ó, ΔH separado é uma coisa. Se tivesse escrito assim, ΔH igual a menos, aí vocês diriam que negativo, ΔH negativo é exotérmica, mas não está escrito ΔH. Não está escrito isso aqui, ó. Está bem diferente. Então, isso aqui não é uma reação exotérmica, ela é endotérmica. Então, devagarinho. Então, nós deveríamos escrever essa reação assim, ó. Fe2O3 mais 3C mais 491,5 quilojoules, flechinha, 2Fe mais 3CO. Assim ela deveria ser escrita, ó. O calor do lado certo com o sinal certo. Então, já que é uma reação endotérmica, vamos compartilhar de novo aqui a telinha. Ó, é uma reação endotérmica, sim. Primeiro parênteses, verdadeiro. O segundo parênteses, é exotérmica? Não. Terceiro parênteses, a energia absorvida é 491? É absorvida. Liberada não é. E o quinto parênteses, ó, ΔH, ó, agora ele fala aí, ó, a entalpia dos produtos é maior que os reagentes. Espera aí, se ele está absorvendo calor, a entalpia dos produtos vai ficar maior. Verdadeiro. Agora, ΔH é maior que zero, lembra? Ó, absorve, no final tem mais. Então, ela absorve calor. VF, VF, VV, VF, VF, VV. Uma ultimazinha desse assunto aqui, para a gente começar um cálculo. Uma última aqui, ó. Última questãozinha desse aqui, ó. Olha o ΔH como está escrito agora. ΔH está escrito separado. O ΔH está escrito separado agora. Agora ficou fácil de analisar. Se o ΔH está escrito separado, olha o sinal dele, ó. ΔH positivo. ΔH positivo, o que ele é? Endotérmica. Aí ficou fácil agora, ó. É a mesma questãozinha, só que agora o ΔH está separado. Ó, de antes, o valor não era ΔH, era calor, então eu joguei para o lado esquerdo, ficou positivo. Agora, esse aqui é ΔH. ΔH positivo, eu já analiso direto. Ó. ΔH, o que é? ΔH positivo? A endotérmica. Pronto. Aqui vai falar um pouquinho dos fatores que influenciam no ΔH, lógico, o estado físico, né? Se eu tiver água sólida e água líquida, o ΔH é diferente. O calor, a quantidade de energia, a quantidade de calor que tem é diferente, porque o estado físico é diferente. Como é que eu consigo água no estado líquido? Água no estado sólido tem menos calor que água no estado líquido. É isso aí, lógico. O estado sólido está no congelador, está mais frio, menos calor. Então, os fatores que influenciam aqui, só para vocês terem uma ideia, aí fala bonitinho aqui dos alotropia, alótropos. O que são alótropos? Passando isso aqui, já volto aqui. Alotropia, para quem não lembra. Alotropia. Estado físico é fácil de ver. Água no congelador tem menos calor que água líquida.
A água no estado gasoso tem mais calor que a água no estado líquido. Por quê? Para chegar no estado gasoso, ela teve que ser esquentada, né? Agora, a alotropia, o que que é? Por exemplo, ó, O2 e O3. Vocês conhecem o gás oxigênio e o gás ozônio. Como é que eu vou saber qual dos dois tem mais energia, mais calor? E agora, né? Ó, carbono grafite e carbono diamante. O que que é carbono? Carbono, lembra? Ó, o mesmo elemento químico, ó, oxigênio, o mesmo elemento químico, sozinho, ele consegue fazer duas substâncias diferentes. Esse é a alotropia. Ó, o carbono, ó, o mesmo carbono que a gente pega na grafite para escrever, é o mesmo cara que faz o diamante. É o mesmo cara, só que a gente é pobre, a gente só tem grafite, né? Mas o diamante, o que que é? Grafite e diamante é o mesmo elemento químico, forma duas substâncias diferentes. Aí tem outras variedades, o enxofre, o fósforo. Mas como é que eu vou saber qual deles tem mais ou menos calor? Pensa comigo, uma dica bem simples. Ó. Qual que é o mais comum? Não é a grafite? Qual que é o mais comum? Não é o oxigênio? Você conhece o oxigênio, ozônio, lá da camada de ozônio, diamante, ó. Qual que é o mais comum? Então, o mais comum tem menos energia. Para você chegar no ozônio, você tem que fornecer calor para ele. Para chegar no diamante, eu posso pegar grafite e transformar em diamante? Posso, claro que eu posso. Só que custa muito, muita energia, muita pressão, muito calor. Então, o ΔH desse cara aqui é maior que o ΔH desse cara aqui, ó. O ΔH desse cara aqui é maior que o ΔH desse cara aqui. Então, sempre assim, ó, quando falar em alotropia, a variedade mais simples, que você conhece, mais comum, é que tem menos energia. Então, para passar dessa para essa, ó, já que esse tem mais calor, eu tenho que dar calor para ela. Ah, para ter mais calor, eu tenho que dar calor para ela. Professor, mas dá para transformar a grafite em diamante? Claro que dá. Basta ter bastante pressão, muita temperatura. Dá para transformar, claro que dá. Só que compensa, depende para que eu quero, né? Então, aqui falando dos estados alotrópicos, aí, ó, um exemplozinho aqui, ó, para fechar essa parte aqui de teoria, ó. Dada a reação acima, tá lá. ΔH igual a menos 572. Já olhou o ΔH negativo? ΔH negativo, o que que é? Exotérmica. Então, já matou, né? Ó, é exotérmica, liberando 286 kmol por mol de oxigênio consumido. Professor, mas agora ele misturou os negócios aqui. Sim, é só uma questão de referência, uma questão de unidade. Ele não se estressa. Eu vou copiar a reação aqui, ó. 2H2 mais O2, flechinha, 2H2O, e o ΔH é menos 572. Até aqui não tem problema nenhum, está tudo certinho. Aí a primeira opção diz assim, é exotérmica? É. A segunda diz, exotérmica? É. A terceira e a quarta é falso. Você já sabe que as duas últimas são falsas, por quê? Porque ela é exotérmica, não é endotérmica. Então, aqui é falso, aqui é falso. Só você fica na dúvida assim, ó, é exotérmica? É. Liberando 286 kJ por mol de oxigênio consumido. Vamos ler a reação? Deixa eu descompartilhar aqui, vamos ler a reação. Estou lendo aqui agora, olha só. Isso aqui está liberando. Libera calor. O que está escrito na reação? Olha a reação. 2H2, 2 mols desse aqui, reage com quem? Com 1 mol desse aqui, e produz o quê? 2 mols desse aqui. Então, o que a reação está fazendo? Ela produz 572 para cada 2 desse, para cada 1 desse, para cada 2 desse produzido. Ó. Se eu consumir 2 desse, eu produzo 572. Produz, libera. Se eu consumir 1 desse, então está amarradinho. Ó. 2 para 1 para 2. Se eu tiver 4 desse aqui, 2 desse, 4 desse aqui, não é o dobro? Ó, aqui não é o dobro, então aqui vai produzir o quê? O dobro. Se eu tiver 1 desse aqui, meio desse aqui e 1 desse aqui, não é a metade? Ó? Metade, metade. Então, o que eu vou produzir aqui? Metade. É proporcional. Então, o que ele está me dizendo lá? Que eu estou produzindo metade disso aqui para 1 mol desse? Não, está errado. Estranho isso aqui, né?
Não pode? Então, olha a reação, eu vou compartilhar de novo, só para ver, ó. Liberando 286 por mol de oxigênio? Não. Falso. Tá aqui, ó, exotérmica, liberando 572 para 2 mols de água? Sim. Não está liberando 572 para produzir 2 mols de água? Não está certo. 2 molzinhos de água. Beleza, beleza, beleza. Agora aqui, ó, um diagramazinho, um gráfico aqui para a gente analisar. Considere o diagrama de entalpia. Para a gente analisar o desenho ali. Vocês têm alguma coisa no chat aqui? Enquanto vocês olham ali. Não tem nenhum... Não. O bate-papo está vazio. Se alguém tiver alguma dúvida ali, avisa. Está tudo tranquilo, está tranquilo. Então, lá. Ele colocou um desenho ali, um gráfico. Começa aqui em menos 283. Aí tem uma linha aqui. Aí tem um pontilhado aqui assim. H2O gasoso. E lá em cima tem H2 mais meio de O2. Então, ó, aqui embaixo tem água líquida. Se eu quiser passar, aqui tem uma flecha que sobe, aqui tem uma flechinha que desce. Qual opção contém a equação química correta? Ele diz que é a letra D. Então, vamos ler a letra D. O que está escrito na letra D? Para já pegar, já matar a charada. Água líquida, passando para H2 mais meio de O2, dá mais 283, que é o ΔH. Então, vamos ver. Se eu pegar da água líquida e subir aqui, ó, pegando da água líquida e subir, como é que eu analiso esse gráfico aqui? Ó? Eu peguei da água líquida e estou subindo para chegar no H2 mais meio de O2. Então, aqui tem números, aqui é zero. Ó. Aqui é zero. Como é que eu vou calcular o ΔH? ΔH não é final menos inicial? Final menos inicial. Então, vou botar aqui. Ó. ΔH é HF menos HI. Então, ó, eu estou subindo. Ó, a reação é água gasosa, líquida, aliás, e vai lá para cima. Então, o que é final? Final é zero. Zero, está no final aqui, ó. Zero. Menos, o que está no início? Menos 283. Quanto é que dá menos com menos? Mais, né? Então, aqui vai ser mais 283. Fechou? Ó, letra D. Então, ele está só fazendo assim, analisando o sentido. Se eu for daqui para cima, vai dar tanto. Se eu for daqui para baixo, vai dar tanto. E tem os valores ali. Aqui é menos 242. Então, é só fazer as continhas de um sentido para cima ou para baixo, a gente já descobre por que é a letra D, que está ali. Ó. Já falei das medidas, agora vamos para cálculo de entalpia. Vamos pensar o seguinte, ó, cálculo de entalpia. Vamos começar hoje, aí na próxima aula a gente termina essa parte de cálculo, mas só para começar. Como é que eu vou calcular o ΔH? O primeiro jeito mais simples que tem para calcular o ΔH, a primeira forma já é usar a fórmulazinha, ó, ΔH igual a HF menos HI. Esse é o jeito mais simples que tem para calcular o ΔH. Mais simples, básico, bem basiquinho. Só que eu preciso ter os valores aqui, ó. Entalpia final menos inicial. Se ele me der esses valores, eu calculo. Ó. Por exemplo, CH4 mais O2, flechinha, CO2 mais H2O. Se ele disser assim, ó, ΔH de formação do CH4 igual a menos 100 calorias. ΔH de formação do CO2 menos, vou botar aqui 200, estou chutando números aqui, ó. ΔH de formação do H2O menos 150 calorias. Aí ele pede para calcular o ΔH dessa reação inteira. Aí já está faltando o ΔH do oxigênio, já vou dar uma dica por que está faltando, já vou falar. Então a ideia é assim, ó. O que é esse F aqui, ó? Formação, ΔH de formação. Ele já dá a tabelinha pronta, ó. Quanto é que custa, ó, formar o CH4? Custa 100 calorias. Quanto é que custa formar o CO2? Quanto é que custa formar o H2O?
Isso aqui é tudo, ó, 100 calorias por mol, por mol, por mol. Então, a primeira dica que eu dou, ó, ΔH de formação, ele vai dar uma reaçãozinha e você tem que balancear essa reação. Balanceamento por tentativa, é bem bobinho, bem simples. Balanceamento por tentativa, ó. C, C. H4, ó. 2 vezes 2, 4. Agora eu tenho, ó, 2 oxigênios mais 2 aqui são 4. 2 vezes 2, 4. Então, a ideia é assim, ó. ΔH é final menos inicial. Isso aqui é início. Isso aqui é fim. Não é assim? Final e inicial. Então, aqui é o final menos inicial. Quanto é que vale o CO2? Menos 200 para cada 1. Quanto é que vale o H2O? Menos 150 para cada 1. Isso é o final. Agora, no início, o que eu tenho? CH4. Quanto é que vale o CH4? Menos 100 para cada 1. Quanto é que vale o oxigênio? Ele não deu. Aí está a dica, ó. Vou botar aqui assim, ó, ΔH de formação de substância simples, ó, O2, H2, N2, substância simples, ΔH de formação é 0. Então, ΔH de formação de substância simples é 0, por isso que ele não deu aqui, ó. Tá vendo como é fácil? Então, a dica é assim, ó. Ele deu uma reação e deu ΔH de formação das substâncias. O que eu vou usar? A fórmula ΔH final menos inicial. O que é final aqui? É isso aqui, ó. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. Vamos pegar os valores. Vamos fazer aqui. ΔH igual. O que é final aqui? CO2. Então, CO2 é menos 200. Tem 2 H2O. Água é menos 150, menos 150. Por que eu fiz 2 vezes? Porque tem 2. Tá vendo? Ó, 150 calorias para cada mol. Como eu tenho 2 mol, 150, 150. Então, ó, menos 200, menos 150, menos 150. Agora, a fórmula. Como é que é a fórmula? Tem um menos aqui no meio? Então, ó, menos. O que é o início agora? Início. O CH4, que é menos 100. E o outro que é 0. Então, não precisa colocar. O oxigênio é 0. Então, o ΔH vai ser o quê? Ó? Menos 200, menos 350, vai dar menos 500, menos 100. Ou menos da fórmula, pelo amor de Deus. E o ΔH vai ser 500 mais 100, menos 400. Então, essa reação é exotérmica, porque o ΔH é negativo. Então, o que eu faço nesse primeiro tipo de cálculo? A primeira forma de calcular ΔH. Ele me deu o ΔH de formação das substâncias. O oxigênio não deu, porque ΔH de substância simples é 0. Aí eu fiz o balanceamento. Cada CO2 é 200. Cada H2O é 150. Início. Então, isso aqui é o final. Final. Agora eu tenho o inicial. Ó. Final menos inicial. Aí é só matemática. Agora tem um exemplo aqui do nosso próprio exercício. Já vou compartilhar a tela. Muita calma nessa hora. Tá aqui, ΔH de formação, tá? Vamos ver aqui assim, fala do ΔH de formação. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Exemplo resolvido já. Vou fazer aqui no quadro para vocês. Tá resolvido ali. Tá resolvido o exercício já, mas é só para a gente... Imagina eu fazendo aqui, depois você vai olhar em casa de novo, ou algum colega de vocês que não pôde assistir a aula, ele vai olhar, o exercício está resolvido. Então, a ideia é assim, ó 2FeO mais meio de O2, flechinha, Fe2O3. Então, sendo o ΔH de formação do óxido de ferro 2 igual a menos 64, menos 64,04. É esse aqui, ó. O óxido de ferro 3 é menos 196,5. E o ΔH do oxigênio, vocês sabem que é 0. Substância simples é 0. Então, ele já deu o ΔH de cada substância. Já deu, ó. Então, ó. A reação abaixo, ó. O ΔH de formação, o ΔH da reação abaixo será. Qual é o ΔH da reação? Então, vamos lá. ΔH é final menos inicial. Aí você sabe o que é final aqui. Isso aqui é final.
Não. Isso aqui é inicial. Final menos inicial. Fim menos início. Pronto, ó. O que está saindo aqui? Está saindo menos 196,5. Agora, menos... O que está entrando aqui? 64,04 por mol. Para cada mol, então eu tenho menos 64,04 menos 64,04. 2 vezes. É só fazer vezes 2. Então, agora ficou tranquilo. Ó. Menos 196,5, menos com menos mais, 448, 00, 448, 66, ó, 128. Então, ΔH, 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 ΔH igual. O valor vai dar menos 68,4, que é a letra A. Então, a reação é exotérmica. Se por acaso perguntarem, a reação é exotérmica. Então, tá vendo? Uma questão de vestibular, conforme eu expliquei para vocês, é uma questão de prova de vestibular. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Lógico que deve ter. Ó. Mais um exercíciozinho. Ó. Os romanos utilizavam cal, CaO, como argamassa nas construções rochosas. O CaO, cal, era misturado com água, produzindo CaOH2, que reagia lentamente com o CO2 atmosférico, dando calcário. Então, está tudo ali. Ó. Questãozinha, escrita bem bonitinha. Está lá a resolução, está ali a resolução, sem mistério. Está ali, ó. CaOH2, tá? Essa é a reação. CaOH2 mais CO2, flechinha, CO3 mais H2O. E embaixo ele deu, ó, ΔH de formação, ele deu de todos eles, ó, não tem nenhuma substância simples. CaOH2 menos 986,1, ó, já está dado aqui, menos CaCO3 menos 1.206,9. Quem é? HCO2 menos 393,5 e o H2O menos 241,8. Pronto, ele deu ΔH de todas as substâncias. E ele pede ΔH da reação, agora ficou fácil. Será que essa reação está balanceada? Tem que fazer o balanceamento, ó. CA. O2 mais O2, 4. O3 mais 1, 4. H2, CC. Está balanceado. Então, já está balanceada, ótimo. Então, eu vou fazer o que agora? ΔH. ΔH é igual a HF menos HI. Vamos calcular separado agora, só para fazer diferente. Ó. HF, FF, menos 1.206,9, menos 241,8. 9, 8, 17, vai 1, 6, 7, 8, 4, 4, 1, menos. Está aqui, ó. Agora vamos fazer o HI. O que está entrando ali assim, ó? Menos 986,1, menos 393,5, 5 mais 1, 6, 9, 17, vai 1, 9, 10, 13, 1.379. Pronto, agora eu faço o quê? Final, que é 1.448,1, menos o início, que é 1.379,6. ΔH vai dar, o valor já está calculado ali, menos 69,1. Menos 69,1, que é a letra B. Pronto. É uma questão fácil de fazer, simples de fazer. É só pegar os valores do ΔH que ele dá e calcular o ΔH. Pronto, tranquilo, simples. Vamos ver se tem mais um. São 3 formas, tá? Para a gente calcular o ΔH, a gente viu a parte teórica, como classificar a reação. Agora, se ele pedir para calcular o ΔH, tem 3 formas. A primeira é pela entalpia de formação. Entalpia de formação, ele deu os valores, pelo amor de Deus, se ele já deu os valores, é só calcular. E vamos fazer mais um exercício, vamos. Aí a gente encerra hoje. Para semana, amanhã tem a aulinha de química orgânica, né, para continuar a isomeria. Só para quem não assistiu semana passada, já postei a aula para vocês. Então, vamos continuar aqui, compartilhar a telinha. Mais um exercício. Deixa eu ver. Aqui, ó.
sendo ΔH de formação do óxido de cobre, CuO, igual a menos 37. E o ΔH de formação do óxido de cobre 1, Cu2O, igual a menos 40. Qual o ΔH da reação? Então, tá lá. Cu2O mais meio de O2, flechinha, 2CuO. Ele deu ΔH do CuO menos 37,6. Ele deu ΔH do Cu2O igual a menos 40,4. ΔH do oxigênio ele não deu, ΔH de substância simples é 0. Então, ele pede o ΔH da reação. ΔH da reação, bem simples de fazer. Bem simples de fazer. Então, ó, ΔH. A reação está balanceada? Tá, né? Ó. Cu2, 2Cu. 2 oxigênios. Aqui tem meio O2, meio O2 é 1, mais 1 aqui, 2. Então, fechou. ΔH vai ser menos 37,6, menos 40,4. Cuidado com o menos da fórmula. Ó. Esse menos aqui é da fórmula. Não vai trocar esse menos aqui, pelo amor de Deus. Então, eu tenho aqui, ó, menos com menos, mais. Então, vou ter menos 37,6 mais 40,4. Qual é o maior deles? Né? 40,4 mais menos 37,6. 14 tira 6, 8. Aqui era 10, ficou 9. Tira 7, 2. 2,8. 2,8 mais... O que eu fiz errado aqui? Ah, eu esqueci uma continha aqui, né? Ah, e ninguém falou nada, né? Ó, eu esqueci um negócio aqui. O que a gente esqueceu? É quilocaloria por mol. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Então, 37,6 aqui são 2 vezes, ó. Menos 37,6, 2 vezes, ó. Então, ΔH vai ser 6 e 6, 12, vai 1, 7, 7, 14, 15, vai 1, 3, 6, 7. Menos, mais 40,4. Então, eu vou ter 75,2 menos 40,4 mais 12 tira 4, 8 mais 4, 12. Então, 5 tirou 1, 4, 7 não emprestou nada, 34,8 menos. 34,8 menos, letra A. Então, ΔH igual a menos 34,8. ΔH negativo é exotérmica. Então, a gente viu aqui, ó, a parte teórica de termoquímica, só para a gente se ligar, parte teórica de termoquímica. A gente viu uma parte de cálculo, são 3 formas de calcular. Tem ΔH por energia de formação, que a gente viu, tem lei de Hess e tem entalpia de ligação. Energia de ligação, mesma coisa. Então, são 3. Nós já vimos uma, próxima aula a gente vê as outras 2. Então, a ideia é assim, ó, parte teórica. Como é que se classifica a reação? Tem que olhar onde é que está o calor, se o calor está entrando, está saindo, se o ΔH é negativo ou positivo, se é uma reação de combustão, se é uma mudança de estado físico, aí eu consigo classificar uma reação. O gráfico eu tenho que olhar se acaba depois, ó, se o ΔH no final é menor, se o ΔH no final é maior, a entalpia, a energia de ativação, a energia necessária para começar a reação. Todos esses detalhezinhos a gente viu, e a gente viu também a entalpia de formação, para calcular a primeira forma de cálculo de ΔH. Então, hoje, assim, eu vou dar para vocês ali uns 5 minutinhos, né, para dar uma descansada, tomar aquela aguinha antes do almoço, né, beleza, dar uma respirada. Então, ó, tchauzinho para vocês. Fiquem com Jesus. Deixa eu dar aqui um tchau aqui, ó. Tchauzinho. Tchauzinho para vocês aqui. Beijos para você. Tchau para vocês. Até amanhã. Nós temos, acho que a segunda aula, 8 horas, sei lá. 8 horas, acho que é, né? 8h10. Então, até amanhã, se Deus quiser. Beijos. Só deixa eu dar tchau aqui para a Peppa. A Peppa está sempre junto aqui assim. Tchauzinho, gente. Tchauzinho para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Beijos, 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 beijos.